Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Meu nome é Lian Cavalini, eu sou contador e nesse vídeo eu vou mostrar para vocês o passo a passo bem detalhado de como fazer a declaração de faturamento anual do MEI, agora do ano de 2023, que é referente ao ano calendário de 2022. Antes eu quero pedir para você, se você não é inscrito no meu canal ainda, se inscreva aí no canal, já dá um like aqui no vídeo. E já ativa o lembrete também, porque eu vou estar durante o ano gravando vários assuntos aí sobre, principalmente sobre o MEI. Logo em seguida também já vou gravar aqui como fazer a declaração de imposto de renda do MEI. Então ativa o sininho que aí você vai ficar por dentro de todos esses assuntos também. Como eu disse, aqui nesse vídeo a gente vai falar sobre a declaração de faturamento anual do MEI. E aí, após isso, ainda é necessário também esse MEI, se por acaso estiver enquadrado em obrigatoriedade, fazer também a declaração de imposto de renda da pessoa física. Mas isso é uma outra coisa e eu vou gravar um outro vídeo explicando isso. Beleza? E também me siga no Instagram, eu deixo várias dicas lá no Instagram. Todo dia a gente está postando várias dicas lá. Meu Instagram é Lian Cavalini, com 2 L's e N-I no final. Beleza? Dito isso, vamos começar então a nossa aula sobre a declaração anual de faturamento do MEI. A princípio aqui já vale começar dizendo sobre o prazo, né? Então, até quando tem que ser feito? Já está liberado? Não está? Já está liberado. Então, você já pode fazer a declaração de faturamento anual do MEI referente ao ano de 2022, já está liberado. E o prazo, a princípio, é até o último dia de maio. Então, o dia 31 de maio é um dia útil, então, teoricamente, seria até dia 31 de maio. Porém, a gente sabe que nos últimos anos aí sempre vem tendo prorrogações, né? Prorroga o imposto de renda da pessoa física e prorroga a declaração anual de faturamento também. Então pode ser que haja alguma prorrogação. Porém, não vamos ficar esperando prorrogação, né? Vamos já fazer, tem um prazo aí até dia 31 de maio, mas o quanto antes você fizer a sua declaração de declaração anual de faturamento do MEI, melhor, tá certo? Até para identificar se vai ultrapassar limite, se não vai, então quanto antes fizer, melhor. Não deixa para última hora, não fique esperando prorrogação, até porque é muito simples. Vocês vão ver aqui na aula que é muito simples. Beleza. Primeira questão sobre o prazo. Hoje, o prazo final é 31 de maio, pode ser que haja prorrogação. Segundo, o que você precisa, então, para iniciar a declaração anual de faturamento do MEI? A primeira coisa é você tem que ter em mãos o valor total que foi faturado durante o ano de 2022. Então, como eu disse, a gente está fazendo a declaração de faturamento anual referente ao faturamento ocorrido durante o ano de 2022. Então, você vai pegar de janeiro, caso a empresa tenha sido criada, já estava com o CNPJ aberto desde janeiro, você vai pegar desde janeiro a dezembro o total faturado. Se a empresa, por acaso, foi aberta no meio de 2022, abri a empresa em março, você vai pegar o faturamento de quando abriu até dezembro de 2022, até 31 de dezembro de 2022. Então, a primeira coisa é necessário levantar o valor total que foi faturado desse MEI durante o ano calendário de 2022. Ah, Liam, mas como que eu faço isso? Como que eu vou saber o valor faturado? Aí vai de cada caso. Tem MEI que é prestador de serviço, tem MEI que é comércio. Então, se é prestador de serviço, tem que levantar as notas fiscais de serviços que foram emitidas e fazer a soma ali do total que foi faturado. Se é um comércio, tem que levantar as notas fiscais de venda que foram emitidas e aí somar ali para ter o valor total faturado. Porém, como a gente sabe, o MEI ele não é obrigado a emitir nota fiscal quando ele faz uma prestação de serviço ou quando ele faz uma venda para pessoa física. Ele só é obrigado mesmo a emitir nota fiscal quando é para pessoa jurídica. Então, vai ter alguns casos que pode ter ocorrido o faturamento, mas não foi emitida a nota fiscal. Esse faturamento, mesmo que não tenha emitido nota fiscal, também entra nesse total faturado. Então, tem que ter isso também, tem que somar tudo. Ah, Liam, mas eu não quero colocar porque aí vai ultrapassar o limite. Para quem não sabe, o limite anual de faturamento do MEI é de R$ 81 mil. E aí algumas pessoas tentam esconder algumas receitas para não ultrapassar o limite, né? Já adianto que isso é muito arriscado, principalmente hoje em dia, porque normalmente quando você faz uma venda, quando você presta algum tipo de serviço, mesmo que você não emita nota fiscal, a pessoa faz um Pix, paga no cartão, no cartão de crédito, no cartão de débito, vai cair na sua conta e a Receita Federal está fechando o cerco quanto a isso. Mesmo que a movimentação seja na sua conta da pessoa física, hoje a Receita Federal ela pega a movimentação da pessoa física e considera como a pessoa jurídica também, como o MEI também.
Então, não tenta esconder faturamento. Ah, eu não emiti nota, eu não vou falar só para não ultrapassar o limite. Toma cuidado com isso. É lógico que se ultrapassar o limite, você vai ser pode ser que seja desenquadrado do mês. Se ultrapassar até 20%, você vai ser desenquadrado só no ano seguinte. Se ultrapassar acima de 20%, você já paga retroativo no Simples Nacional. Então, tem que tomar cuidado com isso. E tem muita gente pagando imposto aí altíssimo por desconhecer da legislação. Então, primeira coisa é levantar o total faturado do MEI. Total faturado é independente de emissão de nota. Só resumindo, tá? Você tem que ter ali, mesmo que não tenha emitido nota, tem que ter uma relação do total que foi faturado. Faturamento aqui a gente fala, faturamento é o faturamento bruto, tá? Não é lucro, não. É o faturamento bruto mesmo, a receita bruta desse MEI. E você tendo esse valor em mãos, então, fez o levantamento ali do valor total faturado desse MEI durante o ano de 2022. Aqui desconsidera as despesas, tá? A gente precisa só do faturamento. Como eu disse, é o faturamento bruto. As despesas, beleza, vai precisar sim, mas lá para a declaração de imposto de renda da pessoa física depois. Aqui para a declaração anual de faturamento do MEI, por enquanto, não é necessário. Então levanta aí o valor total faturado e aí feito isso, você vai abrir o portal do MEI. Já vou abrir aqui e compartilhar a tela com vocês. Está aberto aqui, ó. Eu gosto sempre de reforçar isso porque existem muitos sites aí, muitas pessoas agindo de má fé e criam sites dizendo que é para fazer declaração anual de faturamento e aí gera um boleto para você pagar. Tem muita gente caindo nesse tipo de golpe. Então, sempre que você for fazer qualquer coisa relacionada ao MEI, emissão de boleto, declaração anual de faturamento, sempre verifica o site, se é o do gov.br. Sempre vai ser o gov.br. Então, como eu estou mostrando para vocês aqui, eu vou deixar esse link aqui na legenda do vídeo, tá? Então não se preocupe com isso. Vou deixar o link aqui na legenda. Basta você clicar, você vai abrir direto nessa tela aqui. Então, só tomar cuidado com isso. Sempre o início do site vai ser gov.br. E aí, aqui nesse caso, a gente está aqui no menu já de empresas e negócios. E quando a gente está falando de MEI, a gente vai aqui no menu empreendedor. Então você clica aqui em empreendedor e aqui ele já fala, ó, bem-vindo ao portal do empreendedor. Então tem algumas opções. Quero ser MEI, já sou MEI, crédito, jornada empreendedora. O que a gente está fazendo aqui? A gente vai fazer uma declaração anual de faturamento, ou seja, eu já sou MEI e quero fazer a declaração, né? Então vou clicar em já sou MEI. E aqui tem todas as opções disponíveis para quem já é MEI. Então vamos aqui, ó, emissão de comprovante, jornada empreendedora, nota fiscal, tarará, pagamento, relatório mensal, certidão. Opa, aqui, ó, declaração anual de faturamento. Então é isso que a gente está falando aqui nessa aula sobre a declaração anual de faturamento. Vou clicar aqui, ele vai abrir essa tela, basta descer mais um pouquinho. Aí tem algumas outras opções, ó, como fazer, perguntas frequentes, ajuda. E aqui já tem o botão de declaração anual de faturamento, que aqui já é para abrir mesmo, para começar a fazer o preenchimento. Cliquei aqui de novo, beleza. Agora ele já pede o CNPJ, então você vai informar o CNPJ do MEI que você está fazendo a declaração anual de faturamento. Estou com um anotado aqui, já vou preencher o CNPJ. Esse aqui é um caso real, tá? Que eu realmente preciso fazer a declaração anual de faturamento desse MEI. Então é um caso que eu vou fazer até o fim aqui, eu vou concluir a declaração para vocês acompanharem certinho como que funciona. Coloquei o CNPJ, dei um OK. Beleza. Agora que ele já pergunta, já trouxe aqui o CNPJ, a razão social, confere se está certinho aí. E aí ele vem aqui e tem os menus, né? Iniciar, o início da declaração, o preenchimento, resumo e depois a conclusão. Então vamos do início aqui. Ano calendário. Eu vou selecionar qual que é o ano calendário, referente a qual ano calendário eu estou fazendo essa declaração. Então, o ano calendário que eu estou fazendo é o ano calendário de 2022. Muita gente confunde isso daqui, tá? Acha que tem que selecionar 2023 e não está disponível, vira uma confusão danada. Mas a gente está no ano de 2023, você vai fazer a declaração de faturamento anual do MEI referente ao ano calendário 2022. É sempre referente ao ano anterior. Aqui os anos 2021, 2020, 2019, ele está como não optante aqui, porque o MEI foi aberto no ano de 2022. Esse aqui, se eu não me engano, foi lá no mês de julho de 2022, mais ou menos. Então, por isso que ele só está disponível o ano de 2022 aqui. Então, é essa que eu tenho que selecionar. Então, sempre vai ser referente ao ano calendário, o ano anterior ao do exercício que você está fazendo a declaração.
Aqui ele já trouxe o tipo da declaração, a declaração original, até porque eu não fiz nenhuma declaração ainda. Ele daria a opção aqui de fazer uma retificadora se por acaso eu já tivesse feito. Eu vou mostrar para vocês aqui como que apareceria. Ele vai perguntar se é situação especial, se é extinção da empresa, então não é uma extinção. Aqui você marcaria somente se foi feita a baixa do MEI. Vamos supor, eu baixei o meu MEI lá no mês de agosto de 2022 e lá em agosto, mês de 2022, eu tenho que fazer uma declaração anual de faturamento marcando aqui a opção de extinção. Então é só nos casos quando o MEI é baixado que vai selecionar essa opção. Caso é um MEI ativo, você vai manter dessa forma aqui sem marcar extinção. Aqui ele pergunta a data da baixa, caso seja uma baixa, né? Se você marcar a extinção aqui, ele vai pedir para você preencher a data da baixa. Então, nesse caso aqui, não é uma extinção. Então, tá certo. Eu só selecionei então o ano calendário, ele já trouxe aqui que é uma declaração original. Basta continuar. E agora sim a gente vai preencher os valores do faturamento total do ano de 2022. Então, aqui ele já pergunta, qual foi a receita de comércio e indústria? Então, se o CNPJ do MEI ele tem atividade de comércio e indústria, você vai informar aqui o valor total, a receita bruta. Veja que ele fala aqui, ó, informe o valor da receita bruta anual. Então, é receita bruta, tá? Não é, lucro, não é receita líquida, não é nada disso. É receita bruta, é o total faturado. E aqui ele até coloca, ó, inclua também receitas de transporte intermunicipal e interestadual e fornecimento de refeições aqui nessa parte de comércio e indústria. Então, resumindo, se é um MEI que tem atividade de comércio, indústria, transporte, fornecimento de refeição, vai colocar aqui o valor total da receita bruta durante o ano de 2022. E aqui as receitas de prestação de serviço. E aqui até coloca, ó, exceto o transporte, porque o transporte vai entrar aqui no comércio e indústria. E aí ele coloca, inclua também receitas de locação e demais receitas de atividades sem incidência de CMS e ISS. Então, serviço, total da receita bruta de serviço aqui e receita bruta de comércio e indústria aqui. Esse MEI, como ele foi aberto no final do ano de 2022, ele não teve ainda nenhum faturamento. Então, nesse caso, o que faz? Ah, não teve nenhum faturamento, não precisa fazer declaração? Precisa. A declaração anual de faturamento do MEI é obrigada para todo MEI. Todo mundo que tem um CNPJ MEI é obrigado a fazer essa declaração. Então, por mais que não tenha tido faturamento, basta fazer informando os valores zerado aqui. Você vai colocar 0 aqui, 0 aqui, ele vai trazer aqui abaixo receita bruta total zerado também. Vai informar se possuiu empregado durante o período abrangido pela declaração, ou seja, teve empregado registrado durante o ano de 2022? Se teve, vai marcar sim. Se não teve empregado registrado, vai marcar não. Se teve faturamento, né, só resumindo aqui, se teve algum faturamento, ela teve prestação de serviço, 50 mil reais de faturamento. Você vai preencher aqui, 50 mil reais de faturamento de prestação de serviço. É só isso, só colocar o faturamento bruto. Nesse caso, eu vou fazer com valor zerado, porque não teve faturamento realmente. Então, feito isso, preencheu esses campos. Basta, lembrando aqui, tá? Com relação ao faturamento, lembrando que o MEI ele tem um limite de faturamento de até 81 mil reais anual. Então tem que tomar cuidado com isso. Se você informar ali um faturamento maior que 81 mil reais, se for até um limite acima de 81 mil até 20% acima, a Receita Federal vai gerar um DAS do valor do imposto complementar ao que foi excedido dos 81 mil. Então, os 81 mil ele fica dentro do MEI. O que excedeu 81 mil até 20%, a Receita Federal gera um DAS complementar para você pagar essa diferença dos 81 mil até o que foi excedido a mais, até os 20%. E aí já vai, quando você entrega a declaração informando que foi faturado acima de 81 mil, ele já gera o DAS automaticamente. Lembrando que é 81 mil anual, proporcional aos meses que a empresa teve aberta, tá? Então, se a empresa já estava aberta desde janeiro de 2022 até dezembro, beleza, 81 mil. Agora, vamos supor que a empresa foi criada em junho de 2022. Então, ela não pode mais faturar 81 mil. Aí o cálculo tem que ser o seguinte, 81 mil dividido por 12 e aí você multiplica pela quantidade de meses que a empresa teve aberta durante o ano. Então, vamos supor, nesse exemplo aqui, eu vou até fazer o cálculo aqui para vocês. Ó, deixa eu pegar a calculadora aqui. Então, vamos lá. Faturamento anual do MEI, 81 mil reais, certo? Então, vou dividir por 12, que é a quantidade de meses que tem no ano. Então, a empresa pode faturar R$ 6.750
mensais. Então vamos supor que é uma empresa que teve aberta por 6 meses. Essa empresa que ficou 6 meses aberta, você vai pegar esses 6.750 vezes os 6 meses que ela ficou aberta, você vai encontrar o valor total que ela pode faturar durante aquele ano. Então, uma empresa que ficou 6 meses aberta durante o ano de 2022, o valor total de faturamento o limite de faturamento anual daquela empresa, daquele MEI, é de 40.500 e não de 81 mil reais. Tá certo? Então, tem que tomar cuidado com isso, porque o desenquadramento aqui do MEI, ele vai gerar o valor complementar. Como eu disse, se for até 20%, ele gera o DAS complementar. Se passar de 20%, acima de 81 mil, mais de 20%, aí ele já desenquadra do MEI e cobra o valor do imposto como se fosse Simples Nacional retroativo lá do início do ano. Ele considera como se você tivesse faturado o ano todo sem ser MEI. Então, muita gente desconhece dessa informação e acaba tendo que pagar imposto aí exagerado por conta disso. Beleza? Então, era só para deixar claro aqui que existe esse limite, tá? Mas, infelizmente, se ultrapassou o limite, não tem o que fazer, tem que informar o valor aqui total da receita bruta. Fechou? Preencheu aqui a receita bruta, então, do comércio, preencheu a receita bruta da prestação de serviço, basta continuar mais uma vez. E ele vai trazer aqui um resumo, né, dos pagamentos, ó. Então, veja, como eu disse, ó, o MEI ele foi aberto lá em julho, na verdade. Então, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. E aí tem aqui o valor que se já foi pago ou não. Veja que dezembro aqui ainda não foi pago. Ah, tem problema? Não pagou ainda de dezembro? Já pode fazer? Pode, não tem problema nenhum. O vencimento do DAS aqui, referente ao imposto do MEI do mês de dezembro de 2022, ele vai vencer só no dia 20 de janeiro. Então, estou gravando essa aula aqui no início de janeiro, não venceu ainda, por isso que não foi pago ainda. Mas não tem problema nenhum. Você pode entregar a declaração anual de faturamento e depois fazer o pagamento desse DAS sem problema nenhum. Tá certo? Então, aqui já é importante também para vocês terem a noção aqui de quando que a empresa foi aberta, quantos meses que está sendo considerado para considerar o limite de faturamento desse MEI. Esse caso aqui, por exemplo, ó, são 6 meses realmente, ó, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, 6 meses. Então, esse caso aqui, o limite de faturamento desse MEI seria aqueles 40.500 que nós calculamos, tá certo? Mas nesse caso aqui, então, ele não vai ter nenhum problema porque, como eu disse, o faturamento dele foi zerado, ele não teve faturamento durante o ano de 2022. Só mais um detalhe sobre essa questão do faturamento zerado. Esse aqui eu estou fazendo porque é início, o MEI foi aberto lá no meio do ano, mas tem que tomar cuidado com isso também de fazer todos os anos declaração de faturamento com valor zerado, porque vai chamar a atenção da Receita Federal e falar, poxa, você tem esse CNPJ faz 5 anos e você nunca faturou com ele, alguma coisa de errado tem. Aí ela vai tentar checar se você está escondendo renda, se você está escondendo faturamento, se você abriu esse MEI só para conseguir algum tipo de benefício, conseguir desconto para compra de alguma coisa, por exemplo. Eu sei de situações aí, tem municípios, estados que concedem desconto para quem compra carro com CNPJ, por exemplo, e a pessoa vai lá e abre um MEI só para comprar um carro. Então tem que tomar cuidado com isso daí de ficar fazendo declaração de faturamento zerado todos os anos, porque pode chamar a atenção da Receita Federal e ali ir atrás para ver o que está acontecendo. Certo? Verificou aqui o resumo, então, tá tudo certinho. Aí você vai clicar em transmitir. E aí, beleza, já foi feita a transmissão da declaração, já está finalizado. Ó. Ano calendário 2022, declaração original e a data da transmissão dessa declaração. E aqui você já pode imprimir o recibo de entrega. Eu vou imprimir aqui para mostrar para vocês como que aparece esse recibo de entrega depois que você entrega a declaração. É importante sempre imprimir esse recibo, deixar salvo aí no seu computador, salvo em algum lugar, porque se por acaso um dia precisar, der algum problema, a Receita Federal questionar, você tem isso daí salvo. Então é assim que aparece o recibo. Ele vai aparecer declaração anual do SI-MEI, recibo de entrega da declaração original, o período da declaração. Então, esse caso aqui, o período é 1/7 a 31/12, porque a empresa foi aberta lá no mês 7 e não lá no início do ano. Se fosse uma empresa que já tivesse aberta desde o início do ano, ia estar aparecendo aqui 1º de janeiro a 31/12. Aí vem os dados da empresa, a data de abertura da empresa, ó, veja, ela foi aberta dia 9/7 de 2022. E na mesma data ela já estava optante pelo MEI, né? E aí o resumo da declaração, aquele resumo que a gente já viu e tudo mais. Beleza? Então, quando você entrega a declaração, esse é o recibo que deve gerar para vocês. E como eu disse, é bom
sempre guardar esse recibo. Vou mostrar um outro detalhe aqui importante. Ó, vou voltar aqui para declarar a declaração de faturamento. Então, vamos supor que eu vou fazer aqui de novo do zero. Ó. Vejo então que a de 2022 ela já aparece como apresentada, ou seja, eu já apresentei. E aí você tem a opção aqui de retificar essa declaração então. Veja que o tipo aqui de original já mudou para retificadora e se eu quiser alterar alguma coisa que eu possa alterar, vamos supor que eu fiz com o faturamento zerado, mas ela teve faturamento. Então eu vou fazer aqui informar o faturamento que ela teve e continuar normal. É assim que faz uma retificação caso seja necessário. Beleza? Então é isso, é bem simples mesmo. É dessa forma que é feita a declaração anual de faturamento do MEI. Beleza? Então, como eu disse, se inscreve aí no canal, ativa lá o sininho que vocês vão receber ainda muito vídeo bacana sobre MEI, sobre declaração de imposto de renda. Vai ter muito conteúdo aí durante esse ano para vocês. Beleza? Valeu, um forte abraço e até a próxima.